A Morte de Ivan Ilitch é um livro extremamente pequeno e, ao mesmo tempo, gigante. Este foi um dos livros que mais me fez refletir sobre a minha vida, sobre as minhas relações pessoais e profissionais, sobre as pessoas com quem me cruzo na vida, sobre as minhas decisões. Este livro fez-me avaliar o meu percurso de vida e, até certo ponto, foi responsável por alterações na minha forma de viver e alterações na minha forma de observar o mundo. Primeiro ponto. Quando alguém vos disser que Tolstói foi um dos maiores escritores da história, acreditem. Okay? É verdade. Foi. Quanto ao livro em si. Ivan Ilitch é um personagem que vive em função das convenções sociais. É um burocrata sem grande personalidade, um funcionário público. Não sonha com grandes realizações. O seu objetivo de vida é ser parte da sociedade. Ele vive sem se querer chatear muito e sem dar grande importância a coisas que o incomodam. Ivan Ilitch considera-se de igual modo um homem de sucesso. Ele é juiz, é um homem invejável. Ele não se importa sequer com a sua vida conjugal, que era um inferno, cheio de discussões. Ele não tinha preocupação com isso. Até a relação com os filhos era uma relação distante. Ele achava normal querer passar mais tempo no trabalho do que em casa. Era um homem que, tendo poder, e tinha consciência desse poder, ele tinha consciência de que conseguia destruir a vida de quem quer que fosse, não utilizava esse poder de forma abusiva. Ivan Ilitch considerava ser seu dever tudo o que assim era considerado pelas pessoas colocadas acima dele. Se as pessoas altamente colocadas achavam que algo era correto, ele fazia. Foi assim também com o seu casamento. Okay? Essa foi a principal motivação do casamento. Não foi o amor pela esposa. Foi fazer aquilo que os outros achavam que era o correto. Ivan Ilitch sentia necessidade de defender para si um mundo fora da família. Passou mesmo a amar mais o trabalho do que a família. Ele exigia da família apenas os confortos das relações familiares e, quando não os conseguia, lá ia ele refugiar-se nas suas funções profissionais. Ivan Ilitch não conseguia perceber que a sua esposa queria apenas a sua atenção e que ele se integrasse na vida familiar, não apenas nos benefícios, mas que estivesse lá nas adversidades. Eles até chegam a perder 2 dos seus filhos. E esse aspecto, como é óbvio, sim, tornou a sua vida familiar ainda pior, como é expectável. Ele acreditava ser extremamente bem-sucedido. Eram raros os momentos de harmonia na sua vida familiar, apesar disso. Mas para ele, apesar desse caos familiar, a vida corria como deveria correr, de forma agradável e decente. Há, numa das suas promoções profissionais, uma nova mudança de vida, uma nova casa, um salário melhor e tréguas na vida familiar. Ambos parecem estar novamente em sintonia. Mas, mais uma vez, as coisas descambam. Aquilo que lhe importava era a vida social. Viver como os outros achavam que era suposto viver alguém da sua posição. Portanto, a vida tinha de ser fácil, agradável e decente. Até que ele cai, fica doente e inicia o percurso até ao fim da sua vida. É a partir deste momento que nós
verificamos uma alteração na visão e compreensão da vida por parte de Ivan Illich. A partir do momento em que ele se depara com a realidade da morte, com a confrontação com a morte, tudo muda. Todos sabemos que vamos morrer. Todos sabemos. E todos fingimos que ninguém sabe. Talvez porque não é possível realizar essa experiência. Não é possível explicar de forma concreta o que é a morte. Nós apenas relatamos os padrões da morte. Nós conhecemos a aparência da morte, não a sua essência. Ivan Illich descobre que, ao contrário daquilo que ele pensava, viveu uma existência medíocre, que está rodeado de pessoas que se interessam mais em dividir os seus bens do que em chorar a sua morte. Temos supostos amigos que apenas vão velar o corpo porque é um costume social, é uma obrigação social. Alguns até estão lá a pensar em jogos de cartas, outros estão a pensar no cargo deixado vago e a quem irá ocupar os restantes cargos que, em função desse cargo vago, irão também eles ficar vagos, até em colocar familiares em novas funções, enfim. Ivan Illich apercebe-se de que, afinal, viveu uma vida miserável e que não a aproveitou como poderia ter aproveitado. Ele começa por sentir indiferença por parte dos que o rodeiam. A mulher, mais do que uma vez, faz com que ele sinta que a culpa da doença é dele. Até quando ela diz que ele nunca toma os comprimidos, ou quando toma os comprimidos, ela insiste nesta narrativa. E no tribunal, ou seja, no seu local de trabalho, ele sente que os outros observam-no com a esperança de ver o cara vago. A doença vai agravando. E na narrativa ela agrava de uma forma até subtil. Mas é veloz e nós rapidamente nos apercebemos que ele está de rastros. A reação do cunhado, quando vai passar uns dias em casa dele, reflete isso mesmo. O cunhado comenta mesmo com a irmã que Ivan Illich é um homem morto, sem brilho nos olhos. Ele vai a imensos médicos, ouve tudo e o seu contrário. Enfim, e nunca houve verdade. Sente-se que todos o estão a enganar. Mas, apesar de tudo, continua a trabalhar e a socializar. Há um momento em que ele toma consciência real que a morte se aproxima. Nesse momento, ele está no quarto, a refletir sobre a sua condição e conclui que tem estado a enganar a si mesmo. Aquilo não é nem o rim, nem o apêndice, nada disso. Aquilo é a morte. Nesse ponto da narrativa, ele reflete sobre a morte, sobre o que se seguirá após esse momento, enquanto se encontra ali, solitário, deprimido. Os outros estão a tocar e a cantar alegres. Ele definha e ninguém parece realmente se importar com isso. Nós conseguimos, através das palavras de Tolstói, sentir a dor aflitiva de Ivan Illich. Como esta dor o atormenta, o confunde. Em determinado momento, a dor e a morte tornam-se a mesma coisa. Ele refere-se a um como se referisse aos dois. São um sinónimo. Nós quase conseguimos sentir a dor que sentia o personagem. Neste processo, Ivan Illich afirma que não aceita a mentira. A mentira que lhe dizem constantemente. De que ele está apenas doente. Ele não está apenas doente, ele sabe que está a morrer. Isto não vai passar, isto não vai melhorar. E depois daquele sofrimento, tudo acaba. É nesta fase que ele cria uma nova amizade, uma amizade inesperada com o seu criado. A presença deste criado faz com que Ivan Illich se sinta melhor e mais tranquilo.
Ele sentia que só este criado compreendia o seu estado. Só ele era verdadeiro em relação ao seu estado e compreendia de que se tratava de um homem moribundo e que um dia também ele, o criado, iria estar naquele lugar. Também ele um dia iria precisar de apoio de alguém. Há algo que me comoveu no relato de Ivanielides. Foi a necessidade que ele tinha de que sentissem pena dele, que o abraçassem, que acarinhassem. E isso nunca acontece. Há uma indiferença generalizada de quase todos para com o seu sofrimento. Essa indiferença é demasiado perceptível quando decidem ir assistir a uma peça de teatro, deixando-o em casa com a sua dor e a sua morte. Mas como ele diz, pelo menos sem a mentira. Sozinho, ele recorda os momentos em que vivia uma vida feliz e despreocupada. E percebe que os melhores momentos da sua vida não foram aqueles que ele julgava que teriam sido. Ele percebe que, conforme ia subindo na opinião pública, a vida lhe escapava de igual modo. Nada que o motivava anteriormente lhe dava um propósito para viver, lhe dava agora qualquer recordação positiva. Seja o casamento ou o trabalho. Ele percebe que a vida não tem sentido e vai questionar se viveu como deveria ter vivido. Ele sente que de facto não viveu como era suposto viver, que fez tudo como ditam as regras sociais, mas que não era o seu propósito, que toda a sua vida foi uma grande mentira. É com a consciência de que tudo tinha sido uma farsa que ele passa os 3 dias de sofrimento finais, com gritos ininterruptos horríveis. E é nesta fase que ele sente uma aproximação com o filho e que pede perdão à sua mulher. Percebe que é o fim e somos levados pelos momentos finais da vida de um homem. Assistimos à sua desistência, à aceitação da derrota, até que ele diz para si mesmo, e cito, acabou-se a morte.